Vamos trocar uma ideia do São Paulo Futebol Clube hoje enquanto Thiago Mendes. Tem também o Lucas Ferreira. A situação do Luiz Gustavo, né, que não está fácil. Quero propor um debate entre nós aqui em relação ao Wendel e Enzo Dias. E eu quero atualizar um pouquinho em relação ao Wendel, porque muito foi falado do cara, né? Muito foi atualizado dele e tal. E depois disso, muito pedido também. E o cara é uma decepção nesse primeiro momento. Vamos trocar essa ideia aí. E o Cédric Soares, ele serve ou não? Além disso, eu separei as últimas notícias do São Paulo. Meus amigos, o quadro do Luiz Gustavo, pela informação que eu tive, ele não é brincadeira. Não é brincadeira, é um quadro um pouquinho mais sério realmente, ele está em avaliação lá e acho que ele nunca mais vai jogar pelo São Paulo. Se ele puder jogar ainda a bola, aí tudo bem, mas a impressão que eu tenho, vendo no primeiro momento, é que o Luiz Gustavo ficou realmente complicada a situação dele. Então eu acho que é aquilo que eu sempre tenho dito, é muita oração pro nosso monstro, é muita oração mesmo e é o que cabe a nós, né? O Luiz Gustavo teve uma carreira brilhante até aqui, não que tenha acabado, mas o Luiz Gustavo ele não podia dar esse susto agora, né? Então vamos aí, Luiz Gustavo, volte pra cá, moleque. Nós estamos te esperando, cara. Volta. Melhoras pra você. Esse vídeo de novo vai em sua homenagem, tá bom? Pra você voltar mais forte. Se o vídeo puder te trazer mais brutão, mais fortão pra cá, que você volte mais fortão. Tamo junto. Um abraço pra você e um beijo no seu coração e no seu pulmão aí pra sarar de uma vez por todas, beleza? Então vamos lá. Gente, olha só, o Enzo Dias virou titular do São Paulo desde que ele chegou do River Plate. Quando o Wendel chega no São Paulo, o São Paulo ele fez uma força danada para ter o Wendel, e inclusive o São Paulo ele fez aquela burrice de mandar o William Gomes a 9 milhões de euros, perdendo o William Gomes, o que pode ser um futuro jogador da seleção brasileira. É claro, você tem lá o Vini Júnior, é difícil pro William Gomes, mas por exemplo, o Rodrigo do Real Madrid, na seleção brasileira não joga absolutamente nada. Então se o William Gomes ele conseguir na Europa dar certo lá, pegar o posto que era para ser do Antony, que ficou um pouco distante por conta dessa péssima fase que ele enfrentou no Manchester United, não no Ajax. O Antony ele perde o posto, né, de jogador de seleção brasileira. O William Gomes ele pode ser o próximo a conseguir. E aí, pensando no William Gomes, a gente fala, caramba, 9 milhões de euros foi muito pouco, né, cara? Sempre ficou entalado na nossa garganta o William Gomes por 9 milhões de euros. E o São Paulo ainda mandou o Moreira emprestado pra lá, ficando sem lateral direito. Hoje, se o São Paulo aí, ele não trouxe o Mike, a verdade é que o São Paulo não trouxe o Mike pros profissionais. Se o Cédric Soares não tiver ali a condição plena de jogo, nós temos só o Igor Vinícius, que pra muitos é um baita jogador meia boca. Então que lógica foi essa de mandar o Moreira embora? O São Paulo, tudo deu a entender, tudo levou a acreditarmos que era pra acelerar o processo da vinda do Wendel. E quando o Wendel chega, ele chega aqui no São Paulo e não consegue se firmar, cara. E aí você fala assim, tá, Juba, mas acabou de chegar, né? Não acabou, não. Faz mais de o quê? Faz quase 2 meses que o Wendel chegou no São Paulo. Eu não lembro a data exata, mas parados nós ficamos 20 dias depois da eliminação do Paulista. E agora o futebol já voltou. Já pegamos o Sport, o Tadieres, pegamos aí o Atlético Mineiro, tem agora quinta-feira tem o Alianza Lima. E o Wendel, ele periga se ele começar contra o Alianza Lima na reserva do Enzo Dias. Então fica muito complicado de entender. A culpa é do Wendel? A culpa é do Zubeldia? Quem que é? Por que ele não está jogando bola? Eu nunca vi, pra ser muito sincero, o Wendel jogar mal no São Paulo. Inclusive, ele foi um dos melhores em campo naquele jogo contra o São Bernardo. Que o André Silva detonou o jogo, o André Silva recebeu a assistência direta do Wendel pra fazer o gol. A coisa deu certo ali. Depois disso, ele volta pro banco de reservas. Agora que ele jogou, ele também demonstrou pouco. Agora, eu vi muita gente falando, esse Wendel não presta, esse Wendel aí, ele é um jogador enganador e tal. Eu queria que você tivesse a paciência de entender, de pensar assim, ó, será que o Wendel realmente não presta? Ou será que o sistema defensivo do São Paulo tá muito bem montado, só que não tem aquela transição pro ataque? Pensa bem, os atacantes do São Paulo hoje... O André Silva já está devendo futebol depois dos 2 últimos jogos. O Caleri, péssimo. Luciano, péssimo. Oscar e Lucas estão machucados. Então, se você... O Ferreirinha, irreconhecível. Tá mais ou menos esse aí. Mas se você pensar que os laterais não estão apanhando muito, será que isso é coisa do lateral? Ou será que é coisa do técnico? Eu fico pensando por causa do Cédric Soares. Se o Wendel tá mal, o Cédric Soares está bem. Aí você vai falar assim, tá bem.
Aí eu te pergunto, por quê? Porque se a gente olhar pro Cédric Soares jogando, ele faz um futebol corretinho. Igual o Wendel, igual o Enzo Dias. É um futebol corretinho, é um futebol legalzinho que na hora de pum, explodiu, brilhou. Não tem o brilho. Cadê a jogada individual do Enzo Dias? Cadê que cruzou e deu gol? Cadê a jogada individual do Wendel, que cruzou e saiu gol? Cadê a jogada do Cédric Soares, que cruzou e saiu gol? Você percebe que é um jogo um pouquinho curto, pragmático, ocupando pouco espaço no campo, muito mais preocupado no resguardo, na segurança na zaga, do que propriamente a transição pro ataque, ir até a linha de fundo, driblar um cara e cruzar uma bola. Então isso tá pegando. E ainda digo mais, se existe um cara no São Paulo que pode ir até a linha de fundo, driblar um cara e cruzar uma bola, esse cara é o Wendel, viu? O Igor Vinícius, ele chega até o fundo, mas ele chega um pouco sem qualidade, né? O Cédric, ele tem a idade mais avançada, e o Enzo Dias, ele me parece assim, mas muito mais um jogador de marcação do que um jogador de apoio no ataque. É um cara que, de novo, ele faz um futebol correto, ele sabe dar um cruzamento, ele não perde bola dominada, ele sabe que ele pode avançar e ele avança pouco, porque ele é um cara mais de características de marcação. Tudo isso é um ponto importante de pensar no futebol do Enzo. Agora, quando você põe 3 zagueiros, 3, como é o que o São Paulo tem feito, o São Paulo colocou 3 zagueiros. Será que você precisa de 2 laterais de marcação? Eu entendo que não. Eu entendo que alas são muito mais importantes nesse caso de 3 zagueiros. E aí eu te mando essa pergunta. Será que não seria melhor Igor Vinícius e o Wendel jogando com 3 zagueiros? E eu entendo que o Enzo vive uma fase melhor até do que a do Wendel. E entendo que o Cédric é mais jogador do que o Igor Vinícius. Isso pra mim é indiscutível. O Enzo está melhor que o Wendel e o Cédric é melhor que o Igor Vinícius. Pra mim, tranquilo. O São Paulo hoje não tem um reserva direto pro Oscar, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no Matheus Alves, eu acho que ele é um reserva legal, um cara que pode jogar. Mas, contudo, o Matheus Alves, se nós trazemos pra realidade, ele não é um cara que o Zubeldia está ali tão preparado para usar. O Zubeldia é um cara que está numa relutância tremenda para usar a categoria de base, certo? Então o Zubeldia, não vou falar que ele não usa. Tem entrado o Lucas Ferreira, tem entrado o Matheus Alves, não tem entrado o Rian Francisco, mas pelo menos na meia e na ponta ele tem usado já os 2. E isso já é uma melhora, né? Antes ele não usava nenhum, agora ele está usando 2, que jogam 20 minutos por jogo, já é uma melhora. E o Matheus Alves é um jogador bastante promissor, mas será que ele vai ser esse cara pro São Paulo Futebol Clube que o Zubeldia vai conseguir usar ou não? Não sendo, será que não seria o ideal o São Paulo pensar em mandar o Luciano embora, tentar negociar para abrir espaço na folha salarial e ir buscar um meia, tratar um meia reserva do Oscar como prioridade? Vamos pensar o seguinte, o Oscar, ele já tem 33 anos, ele é um jogador que jogava pouquíssimo na China, e agora nós começamos a ter 3 campeonatos simultâneos, pesados, brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, e o Oscar é um jogador que já se machucou, já sentiu a carga de 3 meses de São Paulo e ele se machucou. Então acho que pensar no reserva pro Oscar, e ainda é pra gastar, hein? É uma oportunidade, ou o Zubeldia de uma vez por todas bater o martelo e falar, Luciano não é mais meia aqui, e nós vamos lançar o Rodriguinho e Matheus Alves para disputar a posição. Se nenhum dos dois der certo, o São Paulo, ele precisa ir pro mercado tentar trazer esse meia para ser o reserva do Oscar, né, não? Eu penso dessa maneira, gente. E olha só, o Thiago Mendes, ele é um jogador que ele passa a ter uma importância muito significativa no São Paulo. Se algum dia despertou discussão o ponto Thiago Mendes do São Paulo, vamos analisar com a realidade atual. O Luiz Gustavo, nós não sabemos nem se volta a jogar pelo São Paulo, né? Porque ele teve um problema seríssimo. O Pablo Maia, também não sabemos o que esperar mais dele. O Pablo Maia, ele tem se transformado num caso icônico de jogador que se machuca 2 vezes e passa muito tempo parado. É claro que o Pablo Maia é jovem e nós temos que esperar o melhor. O melhor vai acontecer com o Pablo Maia, eu tenho certeza. Mas, não muda o fato de que faz 2 anos que ele não consegue jogar em alto nível. Faz 2 anos que ele não consegue manter uma boa forma porque ele se machucou e aí é complicado. Então, assim, pra mim dói muito falar isso, mas eu não tô falando uma coisa, tchau Pablo Maia, não confio, não existe isso. Eu sou fã pra caramba do Pablo Maia. O Alisson é um jogador que virou volante, não vou nem chamar ele de improvisado, ele virou.
O Bobadilha está lá e o Marcos Antônio não é nosso. Ah, Juba, mas tem o Negruti, tem o Ibali, tem o Hugo. Esses caras aí, não dá pra saber também o que esperar deles. O Pode Negruti entrar, que é pedido por muita gente, ele joga 2 jogos e a torcida fala, suma. É o próximo Hudson, sabe? Sim, não dá pra saber o que esperar. Já o Thiago Mendes é um cara com uma rodagem de Europa. É um cara que eu vi um vídeo dele que ele falava assim, ó, eu gosto de marcar jogadores mais rápidos. Eu gosto que o cara joga pra frente e sai apostando corrida, que é assim que eu gosto de marcar o cara. Falei, como é que é, Thiago Mendes? Você gosta de apostar corrida? Neste mesmo vídeo, foi um corte que alguém fez, alguém editou. O Neymar, no auge, lá do Paris Saint-Germain, e ele acho que era do Lyon, não lembro agora. Lyon, Olympique de Marseille, era Olympique de Marseille. O Neymar joga a bola pra frente, cai pra cima, corre, aposta a corrida, o Thiago Mendes volta por trás, se recupera, dá um carrinho e desarma o Neymar. Você fala, tá, um lance isolado. Aí ele faz a mesma coisa com o Mbappé. Exatamente a mesma coisa. O Mbappé corta, corre daquele jeitinho leve do Mbappé. O Mbappé corre pouco, o Mbappé, né? Ele começa a correr, o Neymar também corre pouco. Ele começa a correr que nem um foguete. Só que o Thiago Mendes, ele vem num tempo de bola incrível, dá um carrinho na bola, vindo por trás, dá um carrinho na bola e desarma o Mbappé. Então ele tirou a bola do Neymar, tirou a bola do Mbappé. Eu fico pensando, o que um cara desse não é capaz de fazer aqui no futebol brasileiro? Antigamente, você pensava no Thiago Mendes, eu também. Qual que era a pegada do Thiago Mendes? Era ser um segundo volante normal, não era o Mineiro marcando, não era o Josué marcando, mas ele era um cara que compunha na marcação normal e ele tinha um bom chute na frente, lembra disso? Ele tinha um bom arremate, um bom poder de finalização no chute de média e longa distância. Agora, se ele é esse cara, que qualquer um que apostar corrida com ele, ele consegue desarmar, tirar a bola do cara e ainda assim ter um bom chute na frente, ele passa a ser um jogador fundamental pro São Paulo. Se o Thiago Mendes chega no tricolor hoje, mesmo considerando a boa fase que está vivendo o Marcos Antônio em relação aos 2 últimos jogos, 3 últimos, o Thiago Mendes ele vem com outra pompa, com uma outra pegada, outro nível de jogador. Então ele pode chegar no São Paulo hoje e para jogar, sem ter a sombra de Luiz Gustavo e Pablo Maia, que infelizmente quis o destino que eles fossem afastados do campo. Então sim, estou de braços abertos aqui hoje, esperando o Thiago Mendes chegar no tricolor, mas assim, chegar com extrema importância, assim como um dia chegaram Lucas Moura e Oscar. É ou não é? Ó, o vídeo de hoje foi esse, mas eu vou te convidar de novo a se inscrever no meu canal de cinema lá. Vem comigo, assista lá, você vai gostar, tenho certeza que você vai gostar. Tô preparando um trampo muito louco. E deixa no primeiro comentário fixado o Cinema com Juba, que é o meu canal pra falar de cinema. Fechou? Meus amigos, olha aqui no meu olho, olha no meu olho. Um grande abraço, até a próxima, valeu!